Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o resumo do mês de junho, então vem comigo. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer aquele vídeo que eu faço todos os meses, que é o resumo do meu mês, né, no qual eu mostro quais foram os livros que eu terminei de ler, que eu concluí naquele mês, os livros em andamento e os livros novos que por acaso entraram na minha estante. Só que esse mês, gente, foi um mês de muito azar. Porque tem livro abandonado. E assim, eu abandonei logo de cara 2 livros. Tem um terceiro livro que eu não vou poder mostrar pra vocês, que não foi abandonado, mas que tá em andamento, mas é segredo, porque eu estou lendo a pedido do autor. Então, esse eu nem vou poder citar nome nem nada. Mas tem uma leitura em andamento que eu estou fazendo em paralelo pro autor, não posso falar por enquanto. Então, vou mostrar nesse vídeo os livros abandonados. Ai, gente, eu vou falar o porquê. Então, assim, se preparem. Mas primeiro eu vou mostrar o livro que eu terminei de ler. E aí, por quê? Por que que eu tô com um livro em andamento que eu não posso falar? Tem mais 2 livros em andamento e eu só concluí um livro. Porque eu estou estudando para pós. Eu tô fazendo uma pós online em psicopedagogia clínica institucional e, gente, é muita coisa para ler. Então, assim, no vídeo vai parecer que eu não estou lendo nada, porque as minhas leituras para lazer, né, as minhas leituras a lazer, elas ficaram um pouco de lado, mas eu tô lendo muito. Eu acho que eu nunca li tanto na minha vida quanto eu li esse mês, porque assim, eu li muito pra pós, muito, 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 muito. Só que o material da pós não é um material físico, assim, impresso. Eu poderia imprimir, porque eles disponibilizam, né, toda a matéria, tem a matéria lá pra eu ir lendo, rolando ou passando de um lado pro outro. Eu fiz um vídeo aqui mostrando o ambiente virtual. Então, corram lá, vou deixar o link aqui pro vídeo que eu mostro o ambiente virtual da pós, então vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando, disso de rolar a matéria ou de passar de um lado pro outro. Mas, basicamente, as matérias da pós, elas ficam disponibilizadas online, ou você pode ir até o final da matéria e clicar, baixar o PDF para você imprimir. Só que, tipo assim, eu não vou ficar imprimindo 1 milhão de folhas, porque como o meu computador vira um tablet, eu acho mais prático ler no tablet, sabe? E assim, eu li muito, muito, muito esse mês. Eu acho que eu nunca li tanto, assim, em um único mês, em quantidade de horas, sério. Segunda e quarta são dias que eu não dou aula, porém, segunda e quarta, gente, assim, eu faço os meus exercícios físicos, né, que era o objetivo, e eu leio. E é isso que eu faço, segunda e quarta. Eu sento e eu estudo, 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 estudo. Então, assim, tem umas quartas-feiras que eu leio, assim, tipo, 6 horas direto. Eu leio um bloco de manhã, porque eu saio da yoga 9 horas, então eu leio de 9 ao meio-dia. Meio-dia e meia eu tenho fisioterapia, então eu leio de 9 ao meio-dia, como vou pra fisioterapia. E aí, de tarde, eu faço um outro bloco de 3 ou 4 horas. Então, assim, eu nunca tinha tido essa experiência de passar, assim, tipo, em um dia ler 6 horas, tipo 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, mas eu decidi que eu tenho que fazer isso nas segundas e nas quartas que eu posso para dar conta da quantidade, da carga de matéria que tem ali, porque a minha pós é EAD, então assim, tem alguns vídeos, mas a 90% do aprendizado é feito em leitura, sabe? Então, assim, gente, eu li loucamente propôs esse mês, mas em questão de livros, não tenho números, né? Então, assim, o único livro que eu li do começo ao fim esse mês tem a ver com a pós, né? Porque eu tô fazendo psicopedagogia clínica institucional. Então, eu li esse livro aqui, que é o Práticas Psicopedagógicas com Adultos e Idosos, esse mês, da Júlia Eugênia Gonçalves, porque eu quero clinicar com adultos e idosos na área da psicopedagogia, tá? Porque eu dou aula há 14 anos, eu sou professora de inglês e eu trabalho como professora particular. Já trabalhei em cursinhos, tá? Ao todo, eu trabalhei cerca de 8 anos, mais ou menos, em cursinhos de inglês. Sempre trabalhei com adultos e depois fui para o escritório só meu, trabalho agora sozinha, sou professora particular de inglês para adultos. Não dou aula para criança, não dou aula para adolescente, eu dou aula para adultos. Então, como eu já estou há 14 anos trabalhando com adultos, eu quero clinicar, né, psicopedagogia com adultos. Então, eu li esse livro e vou fazer também, depois que eu terminar a minha pós, vou fazer uma atualização
especializada em adultos e idosos, porque a psicopedagogia clínica institucional, eu já senti que as matérias, elas são todas assim, exemplos. Criança, fulaninho tinha 10 anos, chegou no consultório psicopedagógico com essas questões. Aí você tem que ir lá, entrevista os pais, entrevista a criança, não, tá? E se for um adulto? Porque não é porque é um adulto que ele não pode descobrir que ele tem uma dificuldade de aprendizado, ou que ele tem altas habilidades, entendeu? Ou que ele tá tendo alguma dificuldade que ele precisa investigar se aquela dificuldade é apenas uma dificuldade de aprendizado ou se pode ser uma hipótese de transtorno de aprendizagem, porque tem uma diferença, né? Tipo, uma dificuldade de aprendizado ou um possível transtorno de aprendizado. Isso tem que ser investigado, não só nas crianças, adultos, principalmente quem é da minha geração, para mais velho, né? Eu tenho 34 anos. Então, assim, gente, quando eu estudava 34 anos, ninguém falava em TDAH, era raro ouvir falar em dislexia, eu tive o privilégio de estudar em colégio particular, e mesmo em colégio particular você não ouvia falar, tipo assim, fulaninho foi na fonoaudióloga fazer teste, tipo, não se falava muito isso, e olha que eu sou relativamente nova, né, tipo assim, em questões de metodologia de aprendizado, né, quando eu comecei a estudar há 20 e poucos anos atrás, não é tanto tempo assim, mas aí você pega um idoso que estudou há 50 anos atrás, né? Tipo assim, na época dele não se falava menos ainda dos possíveis transtornos de aprendizado. Então, tem uma galera adulta e idosa não diagnosticada que pode ter problemas, assim, até interferindo na vida, né, no cotidiano, que é só falta de diagnóstico para ajudar, entendeu? Então, assim, quero trabalhar com esse público, então li esse livro aqui, outro livro da Júnia Eugênia que eu já li, que tem vídeo no canal, tem vídeo desses dois aqui no canal, é o Psicopedagogia para Adultos e Idosos, Diagnóstico e Intervenção, então indico esses dois livros, tá? Muito bons. E agora que eu já contei a história da minha vida e do universo e tudo mais, vou mostrar a tristeza do mês, gente. São 2 livros abandonados, porque assim, gente, não tem tempo. A vida é curta demais para eu conseguir ler todos os livros da minha estante que eu ainda quero ler e ainda me obrigar a ler livro que não tá rolando, que não tá funcionando para mim. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, gente. Leitura não é unanimidade, sabe? Se eu gosto de uma coisa, provavelmente vai ter 1 milhão de pessoas que não vão gostar daquele livro, né? Se eu gosto de um livro, não quer dizer que você vai gostar. E se você gostou de um livro, não quer dizer que eu tenha a obrigação de gostar, ou que aquela leitura tem que conversar comigo, porque eu acho que é isso. Eu acho que a leitura é meio que um diálogo entre você e o texto, ou você e o autor, desculpa, ou você e os personagens. E quando essa conversa não rola, quando, tipo assim, o texto não dialoga comigo, gente, pelo canal, o canal tem, 4 anos já. Eu lembro que no começo do canal, eu botava na minha cabeça que não, para eu falar desse livro, mesmo que eu vá fazer uma crítica negativa, eu tenho que ler ele até o final. Não posso abandonar esse livro, eu tenho a obrigação, por causa do canal, de terminar esse livro. Mas, gente, se o livro não tá rolando para mim, eu vou, na verdade, abandonar e dizer para vocês o motivo desse abandono. Que é o que aconteceu com As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, do Augusto Cury. Aí tem uma frasezinha ali embaixo: toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, mas chaves corretas. Então, né, gente? O que falar deste livro? Gente, essa aqui é a minha 3ª leitura de Augusto Cury. O primeiro livro do Augusto Cury que eu li era um livro de frases de impactos, frases soltas, assim, tipo, como se fossem pensamentos ou coisas motivacionais. Esse livro, eu ainda tenho ele aqui, ó. Vou pegar. O primeiro livro que eu li foi um presente, que é o Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, Desvendando o Fascinante Mundo da Mente Humana. Só que, tá vendo? São coisas de impacto só. São pequenos parágrafos durante o livro que você lê pra, tipo assim,
vou fazer uma mentalização e tal. Então, esse livro aqui, eu até gostei, assim, sabe? Não vou dar ele, não vou passar ele pra frente. Eu acho que tem algumas frases bacaninhas, apesar de que eu li ele já tem uns 10 anos, nem sei se ele envelheceu mal, gente. Então, assim, já é uma leitura que eu fiz há uns 10 anos atrás, e há 10 anos atrás eu gostei. Não sei se eu lesse ele hoje em dia, se eu ia gostar. Então, assim, caso você veja eu falando que eu gostei desse livro hoje, 10 anos após a minha leitura, se você comprar e não gostar, beleza. Porque a verdade é que eu não sei se eu, com a bagagem de leitura que eu tenho hoje, após 10 anos, se eu também vou gostar desse livro. Mas a memória que eu tenho é que, tipo assim, essas frases meio que de impactos e tal, não foram de todas ruins, entendeu? Então, assim, esse aqui é o livro do Augusto Cury que eu não achei ruim. Porém, todavia, contudo, aí eu li um livro sobre ansiedade do Augusto Cury, tipo assim, gente, o livro de ansiedade dele é muito ruim, mal pesquisado. Ai, gente, e ele mente nos dados, porque eu fui na fonte e vi que ele estava mentindo nos dados no livro dele sobre ansiedade. Eu lembro até hoje que ele fala lá que, tipo assim, 50% da humanidade... Tem uma pesquisa numa faculdade norte-americana que diz que 50% das pessoas hoje sofrem com ansiedade. Aí eu parei pra pensar assim, cara, 50% das pessoas hoje, o mundo tem, sei lá, 8 bilhões de pessoas, então 4 bilhões de pessoas sofrem com ansiedade hoje no mundo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei assim, e ele falava na universidade que fez o estudo e tal, daí eu falei assim, quer saber, eu vou entrar no site dessa universidade, eu falo inglês, vou lá e vou direto no estudo que ele tá falando. Eu entrei no estudo e não era 50% das pessoas da humanidade, era do pequeno grupo de, sei lá, 3 ou 4 mil pessoas que a faculdade fez o estudo, cerca de 20% daquele grupo apresentava, sim, traços de ansiedade, realmente apresentavam traços de ansiedade num nível mais patológico. Então, não era 50%, era 20%, né? Então, a diferença muito grande, ao invés de uma em duas, né? Tipo assim, ou então, ao invés da metade da humanidade, era 20% de um grupo selecionado para aquele estudo. Então, assim, mentindo no livro, mentindo com dados, sabe? E aí isso já me deixou irritada. Sem contar que aquele livro, ele fala que vai falar sobre ansiedade, mas são 80%, os primeiros 80% do livro é meio que ele se vangloriando de como ele é um ótimo psicólogo e ele faz pesquisas do tipo, vou fazer uma palestra e pedir para pessoas levantarem a mão, e na cabeça dele isso é tipo um método científico, e não é, gente. Pedir para pessoas levantarem a mão em palestras sobre ansiedade não é um método científico confiável, porque quem vai em palestra sobre ansiedade? Pessoas que provavelmente estão ansiosas, buscando informação, ou psicólogos e psiquiatras, mas nas palestras dele, pelo que ele comenta, são pessoas que já estão desconfiando que elas têm ansiedade e vão buscar mais informação. Então, se você faz uma palestra sobre ansiedade, 90% das pessoas que vão aparecer lá, que não são médicos, elas são pessoas que acham que são ansiosas. Então, não é um grupo representativo da humanidade para você dizer que você fez uma pesquisa científica. Não é pesquisa científica pedir para pessoas levantarem as mãos em palestras. E ele coloca isso no livro dele como se fosse um dado científico. E não é. Enfim, gente, eu não ia falar sobre esse livro, sobre a ansiedade do Augusto Cury, porque ele me irrita de tão, assim... Eu acho que, na verdade, como uma pessoa... Se eu fosse uma empresária ou se eu quisesse ganhar dinheiro escrevendo e eu soubesse que, infelizmente, a maioria das pessoas que leem os livros, por exemplo, do Augusto Cury, são pessoas que não têm muita base científica, eu entendo por que ele mente, por que ele fala de dados como se fossem dados reais e dados científicos, mas que não são científicos, como ele fala assim nos livros, porque dá uma credibilidade. Eu acho que as pessoas que acabam lendo os livros dele, que não têm um conhecimento de como que é feita uma pesquisa científica séria, elas acabam acreditando no que ele tá falando. Elas acreditam naquele dado ali. E eu creio que muitas pessoas não vão procurar a fonte que ele fala e distorce as informações. Então, aquele livro de ansiedade me irritou muito, porque os primeiros 80% ali, ele tava ou inventando ou mentindo algum dado, ou ele tava fazendo propaganda dos próprios livros. E isso me irrita
muito na escrita do Augusto Cury. Ele fala muito de outros livros, e aí no final do livro de ansiedade, ele fala sobre ansiedade, mas ele fica 80% do livro falando sobre outras coisas, ou porque daí há tantos anos atrás eu escrevi um livro sobre tal tema, e daí eu descobri tal coisa, e daí eu dei tal palestra e pedi para as pessoas levantarem a mão, e daí eu percebi que é esse número de pessoas que têm ansiedade. Daí eu, tipo, não é método científico, você não descobriu nada. Enfim, não recomendo aquele livro sobre ansiedade do Augusto Cury. E este livro aqui, gente, foi abandonado porque eu cheguei até a página 30 e daí ele já tinha me irritado tanto na escrita dele que eu falei assim, não vou me obrigar a passar por isso. De novo. Porque o livro da ansiedade eu cheguei até a página final, com ódio no coração, cheguei na força do ódio. Mas esse aqui não dá, gente, porque olha só. Ele dividiu o livro nos capítulos, né? Aí o primeiro capítulo é as regras de orar. É sobre o pensamento. O que é o pensamento ou algo do tipo. Aí ele fala assim na página 14. Olha a frase. Brilhantes pensadores como Sartre, Freud, Jung, Adler, Skinner, Roger, Piaget, Kant, Hegel e Descartes não tiveram a oportunidade de estudar sistematicamente o pensamento e usaram-no como um tijolo pronto para edificar teorias sobre a formação da personalidade, dos traumas, das relações sociais, do processo de aprendizado, inclusive sobre o ser humano como agente sociopolítico. Porque ele começa falando assim nesse capítulo que ele, Augusto Cury, sabe o que é o pensamento. E ele, Augusto Cury, o best cientista, psicólogo, sabe o que é. E ele descobriu, mas que Sartre não teve a oportunidade de estudar o pensamento. Kant não estudou o pensamento. Freud não. Jung, Ele cita que ele coloca todos os maiores psicólogos, psicanalistas, cientistas, estudiosos do pensamento e da psique humana, ele põe na mesma frase e diz que eles não tiveram a oportunidade de estudar o pensamento como Augusto Cury estudou. Aí isso já me irritou, porque eu falei assim, caraca, já falou que todos os melhores aí da história da humanidade não estão aos pés dele, né? E assim, gente, eu entendo que algumas teorias desses filósofos, né, ou psicólogos, ou psicanalistas, que foram teorias de 100 anos atrás, 150 anos atrás, eu entendo que algumas dessas teorias hoje não são mais tão usadas ou já foram refutadas, porque hoje a gente tem mais tecnologia, por exemplo, na área da neurociência, para os neurocientistas testarem as teorias dos psicanalistas antigos, ou dos psicólogos antigos, ou dos filósofos antigos. Então, eu até entendo que hoje em dia não são todas as teorias que essa galera brilhante que ele citou aqui que ainda é válida, e tudo bem, porque conforme a tecnologia vai avançando, a medicina vai avançando, conforme os pesquisadores e os cientistas que vão pesquisar a área da neurociência, da neuropsicanálise ou da neuropsicologia, eles vão avançando, vai derrubando algumas teorias do passado, né? Do mesmo jeito que acontece em todas as áreas da ciência. Mas daí você falar que essa galera não estudou o pensamento, e daí ele continua pra dizer que, tipo, mas eu descobri. Cara, eu, tipo, ai, gente. E daí, enfim, isso já me irritou. Daí eu continuei. Daí, ele, do nada, né, começa a falar sobre sexualidade, gente. Aí o nosso querido amigo Augusto Cury, que publicou esse livro em 2014, então, assim, tem 9 anos, beleza. Coloca aqui a sexualidade como uma opção. E daí eu já falei, não vou continuar lendo esse livro. Porque um cara que não consegue entender que sexualidade não é opção, ele não merece muito a minha opção. Porque assim, se você é uma pessoa hétero e você acha que sexualidade é uma opção, me diga, pessoa hétera, que não entende o que é homossexualidade. Quando foi que você parou na sua vida e decidiu ser uma pessoa heterossexual? Quando você decidiu, assim, conscientemente fez uma decisão de gostar do sexo oposto. Você nunca decidiu gostar de sexo oposto porque não é uma opção, não é uma decisão que as pessoas fazem. Você nasce, você se sente atraído por um certo tipo de pessoa, ou sexo oposto, ou o mesmo sexo, ou todas as pessoas, e é isso, você nasce e você não faz opção sexual.
E daí, quando ele colocou aqui que, ai, porque daí o pensamento é assim, porque daí tem pessoas que fazem a opção de serem homossexuais, mas eu não tenho preconceito. É sempre assim, né? Sempre as pessoas mais preconceituosas, elas se escondem atrás da frase, eu não tenho preconceito, mas as pessoas optam por serem homossexuais. Tipo assim, preconceito. Você nem sabe o que é, então, ser homossexual, né? Gente, sexualidade não é escolha, tá? Pra resumir. Beleza, fiquei puta, larguei o livro pra lá, mas aí no outro dia eu falei assim, não, vou pegar o livro e vou tentar mais uma vez ler. E daí, do nada, ele começa a falar de Jesus. Aí ele fala, não, porque eu era ateu. Não, mas eu era ateu. Mas daí, pesquisando sobre o pensamento, aí ele começa a falar de Jesus. Eu falei assim, não. Aí já enfia uma religião no meio, um vucu-vucu. Tipo, gente, eu abandonei na página, sei lá, 32, tá? Não recomendo. Assim, se você está num relacionamento que não é um relacionamento abusivo e você acha que tem salvação e você quer buscar salvação, procura um psicólogo, procura um profissional da psicologia, faz você primeiro, né, a sua busca para se entender. Se for possível, faça ali a terapia de casal, né? Ou faz cada um a sua terapia, o que o psicólogo recomendar, gente, porque eu também não posso indicar nada. A única coisa que eu acho que realmente vale a pena é você ir a um psicólogo. Procure um profissional, você sozinho primeiro, diz que você acha que você tá tendo um problema muito sério ali no relacionamento, que você gostaria de salvar o seu relacionamento, conversa com o seu psicólogo e daí o seu psicólogo vai saber te falar o que realmente você precisa fazer para ajustar o seu relacionamento, para salvar o seu relacionamento ou para tornar o seu relacionamento mais saudável e mais feliz. Provavelmente seu psicólogo vai ter indicações de livros bem melhores, tá? Então, assim, abandonado na página 30 por aí, tá? E outro livro abandonado, gente, que eu tava insistindo, eu tava com esperança, mas é o Carrossel Sombrio e Outras Histórias do Joe Hill, porque assim, gente, eu comecei por um livro de conto porque eu tinha medo de ler livros de terror, porque eu achei que eu ia não conseguir dormir, achei que eu ia passar a noite sonhando com medo, achei que, sei lá, achei que eu ia ficar muito impressionada. Porém, gente, os contos do Joe Hill não me dão medo, na verdade, eu acho que eles são tão toscos que me dá vontade de rir. São umas descrições, assim, de coisas que são... Na minha opinião, eu começo a rir, tipo assim, sério? Não, tem um homem com cara de lobisomem aqui que vai comer o outro cara. Tipo, não dá medo. E, na verdade, eu achei, enfim, tosco. E aí eu falei assim, tem um conto aqui mais pro final que a edição tava bem diferentona, assim, que é um conto sobre as escadas, e o conto foi editado como se fosse uma escada. Eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tô tentando achar o conto pra eu mostrar pra vocês. Aí eu falei assim, quer saber? Vou largar pra lá. Achei aqui, ó. Vou largar pra lá e vou ler o conto das escadas e ver se ele salva. E não, também não salva, gente. Então, larguei porque são contos de terror que não dão medo. Mas assim, eu não queria sentir medo. Mas ao mesmo tempo que eu não queria sentir medo, eu esperava que fossem bem escritos e que fossem interessantes. Ou que tivesse um suspense ali que, ai meu Deus, eu preciso ler. Ai meu Deus, susto, daí eu preciso ler. Mas não, são contos que não me fazem querer continuar lendo esses contos. E eu acho que a escrita não me assusta e só me faz rir, porque é meio tosca, assim, sabe? É uma escrita de terror esquisita, enfim. Outro livro abandonado, tá? Agora, as minhas leituras em andamento. A minha próxima leitura é para acima de 18 anos, ok? Então, se você é de menor, pule aí. Na verdade, nem era para você estar aqui, porque eu acho que nem pode ter YouTube quem é de menor de 18 anos. Mas, enfim, o livro que tá em andamento, que eu tô gostando muito, é o Consultório Sexual, Dicas de uma Especialista para Esquentar o Relacionamento, da Tracy Cox. E, gente, isso aqui é um livro de uma psicóloga que realmente pesquisou e sabe do que ela está falando. É isso que eu vou falar pra vocês. Não é um livro pornô, pelo amor de Deus, gente. Isso daqui, a Tracy, ela é uma psicóloga que se especializou em educação sexual. Então, é, gente, educação
sexual, tá? Não tem nada aqui de pornográfico nem nada, mas eu digo que é pra maiores de 18 anos, porque se você é menor de 18 anos, você não tem que estar pensando em relação sexual agora, tá? Vamos bancar a pessoa tradicional aqui. Mas é isso, gente. Ela traz aqui, ela começa o livro trazendo dicas para pessoas solteiras. Eu tô na página 38, então ainda é dica para pessoas solteiras. E assim, ela fala como ter um relacionamento saudável, como ter um primeiro encontro saudável, como ter a primeira transa saudável. Ela dá dicas para mulheres solteiras e homens solteiros. Então, assim, por enquanto ainda tô na parte que ela fala para as pessoas solteiras, tá? Mas, assim, é um livro muito bem humorado, escrito por uma psicóloga e pesquisadora na área da educação sexual. Então, assim, gente, aqui você vai encontrar mesmo coisas mais no sentido de educadora, bem humorada, porque é bem legal, tipo assim, eu dou umas risadas, porque ela faz umas piadinhas, assim, pra quebrar o gelo, porque você vai ler sobre um assunto que é meio desconfortável você ler sobre isso, sabe? É meio desconfortável você, pelo menos pra mim, você ler sobre sexualidade e o que é saudável, o que não é, o que é normal, entendeu? Tipo, essas coisas. Mas só que ela fala da perspectiva de uma professora, né, de uma psicóloga que ensina sobre o assunto, mas ela é bem humorada, tem umas piadinhas, vai quebrando o gelo. Então é um livro muito bem humorado e de leitura muito rápida. Então, assim, eu tô gostando bastante. Ela realmente, assim, é uma pessoa mais pro lado científico e educacional, com muito bom humor e piadinhas para quebrar o gelo. Então, já indico, assim, não terminei de ler. E, gente, esse calhamaço que nunca termina, mas que eu estou amando ler também, é o A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Agora, eu estou na página 179, tá? Lendo bem pouquinho mesmo por mês. Mas assim, gente, como a escrita desse homem é boa, os diálogos são maravilhosos. E a questão do tempo, da passagem do tempo, que permeia todo o livro, né? Tipo assim, como os dias passam devagar no começo, aí depois, agora tá começando já, não tá mais descrevendo todos os dias, já tem dias que ele meio que pula. Então, assim, eu tô muito ansiosa para descobrir o que vem mais desse livro, porque é um livro que até então é um livro muito rico, não é difícil de ler, sabe? É uma leitura muito fluida, mas é um calhamaço, gente. Eu tô praticamente na página 200 e parece que eu não li nada do livro ainda, né? Então, pessoal, é isso aí. Livros abandonados, livros que me irritaram. Gente, olha só. Eu não vou tentar mais ler Augusto Cury, tá? Foi o último livro do Augusto Cury que eu peguei pra ler. E é isso, tá? Respirando, né? Respirando. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e a gente vai continuar falando sobre livros, leitura, um pouquinho da minha vida. Tem uns podcasts que eu tô planejando aí para continuar o podcast. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!